Abandonada com seu filho de 1 ano e sem um lar, ela nunca imaginou que um encontro inesperado durante uma tempestade mudaria sua vida para sempre. Prepare-se para uma surpreendente história de amor. Deixe nos comentários de onde você está assistindo a esse vídeo e faça parte deste momento especial. A chuva castigava a pequena Ribeirão das Flores, caindo em grossas cortinas que embaçavam as luzes amareladas dos postes. Maíra Santos ajeitou a capa improvisada de plástico que protegia Theo, seu filho de 1 ano. O bebê gordinho, com bochechas rosadas e impressionantes olhos verdes, iguais aos dela, dormia apesar do temporal, acostumado ao balanço constante do corpo da mãe. Com 22 anos, cabelos escuros e longos sempre presos num coque desarrumado, Maíra caminhava pelas ruas de paralelepípedo, com a determinação de quem conhece cada pedra do caminho. O abrigo da igreja, onde dormiam há 3 semanas, ficava a 6 quadras dali. Mas a notícia que recebera do padre mais cedo fez com que seus passos perdessem o rumo certo. Lamento, Maíra, mas com as goteiras precisamos evacuar o abrigo até a reforma. Só podemos receber novamente na próxima semana. A bolsa onde carregava seus pertences, algumas fraldas, uma muda de roupa para cada um, e os ingredientes para os pães que venderia na manhã seguinte, pesava em seu ombro. Os R$ 57 que havia conseguido naquele dia não pagariam nem metade de uma diária na pensão mais barata da cidade. Quando a chuva engrossou ainda mais, ela se abrigou instintivamente na entrada de um prédio comercial abandonado na esquina da Praça Central. A antiga loja de departamentos tinha o vidro da porta quebrado, coberto por tábuas pregadas que, ela notou, estavam parcialmente soltas em um dos cantos. Só por hoje, Theo, murmurou, olhando para todos os lados, antes de afastar uma das tábuas, o suficiente para que pudessem entrar. Amanhã encontramos um lugar melhor. O interior estava empoeirado, mas seco. Maíra usou a lanterna do celular velho, que mantinha apenas para emergências, já que não tinha dinheiro para créditos, para encontrar um canto menos exposto. No que parecia ter sido o antigo escritório administrativo, encontrou um sofá desgastado, mas limpo o suficiente. Acomodou Theo, que murmurou algo incompreensível antes de voltar a dormir profundamente. Com dedos trêmulos pelo frio, preparou uma mamadeira com o leite que carregava em uma garrafa térmica. Quando se sentou ao lado do filho, permitiu-se finalmente chorar. Em silêncio, como havia aprendido desde que Juliano, o namorado caminhoneiro, havia partido ao saber da gravidez. 1 hora depois, a porta do prédio foi aberta com estrondo. Maíra se encolheu no escuro, abraçando Theo protetoramente, enquanto ouvia vozes masculinas se aproximando. A fiação elétrica precisa ser totalmente refeita, Sr. Vasconcelos. E o telhado tem algumas infiltrações que... Podemos resolver tudo em 1 mês. Quero a sede operacional antes do final do trimestre. A luz de lanternas mais potentes que a sua iluminou o corredor. Maíra prendeu a respiração enquanto as vozes se aproximavam. Theo escolheu exatamente esse momento para acordar, soltando um chorinho de protesto. As lanternas se viraram imediatamente na direção deles. Quem está? Aí. A voz era autoritária, mas não agressiva. Maíra se levantou segurando Theo com firmeza contra o peito. Desculpe, senhor. Estamos de saída. A chuva estava muito forte e... A luz a cegou por um momento. Quando pôde enxergar novamente, viu um homem de aproximadamente 40 anos, cabelos escuros com fios grisalhos nas têmporas, vestindo um terno que, mesmo na semi-escuridão, claramente custava mais do que ela ganharia em meses. Você invadiu propriedade privada, disse o homem franzindo o senho. Só precisávamos de abrigo da tempestade, Maíra explicou, mantendo o queixo erguido apesar do medo. O abrigo da igreja está fechado por causa das goteiras e eu não tinha para onde ir com meu filho. Prometo que não tocamos em nada e vamos embora agora mesmo. O homem deu um passo à frente, agora iluminando melhor o rosto dela e o bebê. Seus olhos se arregalaram levemente ao notar os olhos verdes intensos de ambos. Theo, agora completamente acordado, olhava curiosamente para o estranho. Laércio, vamos chamar a segurança? Perguntou o outro homem, que parecia ser algum tipo de assistente ou engenheiro. Laércio Vasconcelos,
pois era ele o dono da maior rede de supermercados da região e recém-comprador daquele prédio, continuou observando a jovem mãe. Havia algo em sua postura, na dignidade com que segurava o filho e enfrentava seu olhar, que o impressionou. Não, respondeu finalmente. Está a tempestade pesada. Não vou colocar uma mãe com um bebê na rua. Maíra piscou, surpresa com a reação inesperada. Ricardo, termine a inspeção sozinho e me encontre no carro depois, instruiu Laércio, dispensando o assistente que saiu a contragosto. Quando ficaram sozinhos, Laércio cruzou os braços. Qual é seu nome? Maíra Santos, e este é Theo. O bebê escolheu esse momento para sorrir, mostrando seus poucos dentinhos, uma covinha aparecendo em sua bochecha gordinha. Algo no semblante sério de Laércio suavizou-se momentaneamente. Você tem para onde ir? Maíra hesitou. Toda sua vida havia aprendido a não mostrar fraqueza, a nunca admitir quando estava no fundo do poço. Mas o olhar daquele homem não era de pena ou julgamento. Havia uma curiosidade genuína e algo mais que ela não conseguia identificar. Não até semana que vem, quando o abrigo reabrir, admitiu finalmente. Laércio tirou a carteira do bolso interno do paletó. Maíra imediatamente deu um passo para trás. Não preciso de esmola, disse com firmeza, apesar do tremor em sua voz. Trabalho todos os dias vendendo café e pães na rodoviária. Só precisava de um lugar para passar esta noite. Laércio parou, estudando-a com novo interesse. Depois, de um momento, guardou a carteira. Tem um hotel a 3 quadras daqui. Não é luxuoso, mas é limpo e seguro, disse ele. Vou levá-los até lá e acertar 3 diárias. Não é esmola. Considere um adiantamento. Adiantamento? Maíra franziu a testa, confusa. A cafeteria do meu supermercado central precisa de alguém que entenda de café e pães. Ele deu de ombros como se a oferta fosse algo casual. Se estiver interessada, apresente-se amanhã às 8. Pergunte pela dona Jurema. Maíra sentiu o chão sumir sob seus pés. Um emprego, com salário fixo, em um lugar quente e seco para fazer o que já sabia. Por quê? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Por que está me ajudando? Laércio desviou o olhar por um instante, como se a pergunta tocasse algo profundo, que ele preferia não examinar. Digamos que já estive do outro lado, respondeu simplesmente. Vamos, está ficando tarde. Enquanto seguia o empresário para fora do prédio abandonado, Maíra sentiu um arrepio que nada tinha a ver com o frio da noite chuvosa. Algo lhe dizia que aquele encontro casual mudaria sua vida para sempre. Ela só não sabia ainda de que forma. A luz da manhã entrava suavemente pelas cortinas do quarto de hotel. Maíra acordou sobressaltada, desorientada pela maciez do colchão. Uma sensação quase esquecida depois de semanas dormindo em colchonetes finos no abrigo da igreja. Ao seu lado, Theo ainda dormia, os cachinhos escuros grudados na testa por causa do calor. Ela checou o celular. 6h17 da manhã. Tinha tempo suficiente para se preparar e chegar ao supermercado de Laércio Vasconcelos às 8. Ainda não conseguia acreditar na reviravolta que sua vida havia tomado na noite anterior. O hotel era simples, mas para ela parecia um palácio. Um quarto limpo, com banheiro privativo e água quente. Depois de um banho rápido, acordou Theo gentilmente. O bebê abriu seus olhos verdes, piscando sonolento, antes de abrir um sorriso que iluminou todo o seu rostinho. Hoje vai ser diferente, meu amor, sussurrou Maíra, beijando a testa do filho. Hoje pode ser o nosso recomeço. Às 7h30, já estava na porta do supermercado Vasconcelos, o maior estabelecimento comercial de Ribeirão das Flores. Carregava Theo em um sling improvisado com um lençol, técnica que aprendeu com uma das senhoras do abrigo. Na bolsa, levava os documentos e uma muda de roupa extra para o bebê. Bom dia, cumprimentou o segurança. Posso ajudar? Vim falar com dona Jurema. O senhor Vasconcelos me indicou para a vaga na cafeteria. O segurança lançou um olhar desconfiado para seu visual simples. Calça jeans desbotada, camiseta branca sem estampas e tênis já gastos pelo uso, mas pegou o rádio e comunicou sua chegada.
Minutos depois, uma senhora de aproximadamente 60 anos com cabelos grisalhos presos em um coque impecável apareceu. Seu uniforme com o logo do supermercado estava perfeitamente passado. "Você deve ser a Maíra", disse ela, com um tom que misturava curiosidade e ceticismo. Seus olhos se detiveram em Theo. "E esse deve ser seu filho." "Sim, senhora", respondeu Maíra, sustentando o olhar. "O senhor Vasconcelos disse que vocês precisam de alguém que entenda de café e pães." Dona Jurema assentiu lentamente. "Venha, comigo." A cafeteria ficava no mezanino do supermercado, um espaço agradável com vista para toda a loja. Havia mesas redondas estrategicamente distribuídas e um balcão longo onde eram expostos diversos tipos de pães, bolos e doces. "Nossa última barista saiu de licença maternidade e não voltou", explicou Dona Jurema. "E nossa padeira principal está com problemas de saúde. Estamos com um serviço reduzido há semanas. O senhor Vasconcelos me disse que você vende café e pães na rodoviária." "Sim, faço tudo sozinha. Aprendi a fazer pães com minha avó, que era padeira, e café sempre foi minha paixão." Dona Jurema pareceu refletir por um momento, observando Maíra e o bebê adormecido contra seu peito. "O bebê pode ser um problema", comentou finalmente. "Nossa política não permite crianças no ambiente de trabalho." O coração de Maíra afundou. De que adiantava a oportunidade se não podia trazer Theo? Sem família na cidade e sem dinheiro para a creche, estava num beco sem saída. "Entendo", disse, tentando esconder a decepção. "Agradeço a oportunidade, mas..." "Jurema, ela começa hoje." A voz grave e autoritária fez ambas as mulheres se virarem. Laércio Vasconcelos estava parado na entrada da cafeteria, vestindo um terno cinza impecável. De dia, sob a luz natural, Maíra pôde notar os detalhes que a escuridão havia escondido na noite anterior. O maxilar forte, os olhos castanhos escuros que contrastavam com os cabelos pretos salpicados de grisalho, as linhas de expressão que sugeriam que sorria pouco. "Mas, senhor, a política da empresa... Podemos adaptar um espaço para o bebê nos fundos da cafeteria", interrompeu Laércio, com um tom que não admitia contestação. "Tenho certeza que você pode rearranjar a sala de estoque. Quando ela não estiver atendendo clientes, pode ficar com o filho. Nos horários de maior movimento, você ou outra funcionária pode ajudar." Dona Jurema abriu a boca para protestar, mas mudou de ideia ao ver a expressão determinada de seu chefe. "Como o senhor preferir", respondeu finalmente, com um visível desconforto. Laércio se virou para Maíra. "O salário está acima da média do mercado. Temos plano de saúde após o período de experiência e vale alimentação desde o primeiro dia. Dona Jurema explicará todos os detalhes." Ele fez uma pausa, estudando-a. "Alguma dúvida?" Maíra engoliu em seco, intimidada pela figura imponente à sua frente, mas também profundamente grata. "Por que está fazendo isso por mim?" Era a segunda vez que fazia essa pergunta. Laércio desviou o olhar por um instante, parecendo contemplar a resposta. "Reconheço o potencial quando vejo", respondeu simplesmente. Então, dirigindo-se à gerente, "Jurema, dê a ela um dos novos uniformes e certifique-se de que ela almoce adequadamente." Sem esperar resposta, Laércio se virou e saiu, deixando um silêncio tenso para trás. "Bem", suspirou Dona Jurema, "parece que você impressionou o patrão. Nunca o vi quebrar regras para funcionário algum." Ela ofereceu um sorriso relutante. "Vamos ver do que você é capaz." As horas seguintes foram um turbilhão. Maíra recebeu um uniforme novo, calça preta e camisa azul com o logo do supermercado, e foi apresentada ao funcionamento da cafeteria. Para sua surpresa, o equipamento era de primeira linha. Máquinas de expresso profissionais, fornos de última geração, bancadas de mármore. Enquanto aprendia os procedimentos, Theo permanecia tranquilo em um pequeno espaço improvisado que Dona Jurema havia arranjado nos fundos, com um colchonete e alguns brinquedos, que as outras funcionárias haviam encontrado no setor de infantis da loja. Durante a pausa para o almoço, sentada na área dos funcionários com Theo em seu colo,
Maíra tentava processar a mudança drástica em sua situação. De um dia para outro, passou de moradora de abrigo vendendo café na rodoviária a funcionária do maior supermercado da cidade. É seu primeiro dia, né? Uma jovem de aproximadamente sua idade sentou-se à sua frente com uma bandeja de comida. Sou Débora, trabalho no caixa. Maíra. E esse é Theo. Ela sorriu agradecida pela abordagem amigável. Ele é uma graça, comentou Débora, fazendo caretas que arrancaram risadas do bebê. Todo mundo está comentando sobre vocês. Comentando. Bem, não é todo dia que o Sr. Vasconcelos pessoalmente contrata alguém. E ainda por cima quebra as regras da empresa. Débora baixou a voz. Você deve ter realmente impressionado ele. Maíra sentiu o rosto esquentar. Não fiz nada demais. Acho que ele só ficou com pena. Laércio Vasconcelos não sente pena. De ninguém, Débora riu. Ele construiu esse império sendo implacável nos negócios. Dizem que veio de São Paulo depois de perder tudo lá. Mas em menos de 10 anos já era o homem mais rico da região. Maíra absorveu essa informação em silêncio, lembrando-se do comentário enigmático de Laércio. Já estive do outro lado. Após o almoço, voltou à cafeteria onde Dona Jurema a observava preparar diferentes tipos de café. Para sua satisfação, a gerente pareceu impressionada com sua habilidade. Onde aprendeu a operar uma máquina de expresso profissional? Perguntou Jurema, depois de experimentar o cappuccino que Maíra havia preparado. Trabalhei em uma cafeteria em São Paulo antes de vir para cá, explicou ela. O proprietário era italiano e muito exigente. Aprendi tudo com ele. No final do expediente, Dona Jurema fez um balanço do primeiro dia. Você tem talento, menina. E o seu cappuccino é melhor que o da Mariana, que está de licença. Amanhã quero ver o que sabe fazer com a massa de pão. Quando saiu do supermercado, o sol já se punha. Theo dormia tranquilamente em seus braços, exausto depois de um dia de novidades. Enquanto caminhava de volta ao hotel, Maíra contemplava sua sorte. Por mais estranho que fosse, sentia que havia algo mais na atitude de Laércio do que simples caridade ou reconhecimento profissional. O que ela não sabia era que, da janela de seu escritório no último andar do prédio anexo ao supermercado, Laércio Vasconcelos a observava partir, um semblante pensativo em seu rosto normalmente impassível. Em sua mesa, um arquivo aberto mostrava a foto de uma mulher jovem com um bebê, uma imagem que guardava há anos um segredo que nunca havia compartilhado com ninguém. 2 semanas se passaram rapidamente. A cafeteria do supermercado Vasconcelos experimentava uma transformação que não passava despercebida. As filas eram cada vez maiores, atraídas pelos aromas irresistíveis dos pães artesanais que Maíra havia introduzido ao cardápio. Receitas de família que carregava na memória. Vendemos o dobro de café esta semana, comentou Dona Jurema, analisando os relatórios de vendas em seu tablet. O ceticismo inicial havia dado lugar a um respeito relutante. E os clientes voltam especificamente por causa dos seus pães de fermentação natural. Maíra assentiu, tentando esconder o orgulho. Na pequena sala improvisada nos fundos, Theo brincava alegremente com Sônia, uma das funcionárias mais antigas que havia se encantado pelo bebê e frequentemente se oferecia para ficar com ele durante os horários de pico. Estou pensando em expandir o cardápio, respondeu Maíra. Talvez incluir alguns doces típicos que aprendi com minha avó. Dona Jurema considerou a ideia. Faça algumas amostras amanhã. Se eu aprovar, incluímos no menu da próxima semana. Com o primeiro salário, Maíra havia conseguido alugar um pequeno quarto com banheiro em uma pensão familiar próxima ao supermercado. Não era muito, mas representava um enorme avanço em relação à situação anterior. O quarto tinha espaço suficiente para uma cama de solteiro, um berço para Theo e uma pequena cômoda. A senhoria, Dona Carmen, era uma viúva de 60 anos que se encantara com o bebê e frequentemente se oferecia para cuidar dele quando Maíra precisava fazer compras. Naquela noite, após acomodar Theo em seu berço, Maíra sentou-se na pequena cadeira junto à janela, observando a rua tranquila. Pela primeira vez em meses,
Sentia-se segura. O emprego estava indo bem, tinha um teto sobre sua cabeça e seu filho estava saudável e feliz. Laércio Vasconcelos permanecia um mistério. Depois do primeiro dia, suas interações haviam se limitado a cumprimentos formais quando ele ocasionalmente passava pela cafeteria. Às vezes, ela o flagrava observando-a trabalhar, com uma expressão que não conseguia decifrar. Havia algo em seus olhos, uma mistura de curiosidade, tristeza e algo mais que ela não conseguia nomear. O celular vibrou, interrompendo seus pensamentos. Era uma mensagem de Débora. Você não vai acreditar no que descobri sobre o chefe. Preciso te contar pessoalmente. Amanhã no almoço? Intrigada, Maíra respondeu um simples ok antes de guardar o celular. Não queria admitir, nem para si mesma, o quanto o enigmático Sr. Vasconcelos ocupava seus pensamentos. Na mesma noite, a quilômetros dali, em uma mansão isolada nos arredores da cidade, Laércio Vasconcelos sentava-se em seu escritório privado, um copo de uísque intocado à sua frente. A parede à sua direita era coberta de quadros e fotografias que documentavam sua ascensão no mundo dos negócios. Inaugurações de supermercados, apertos de mão com políticos, prêmios empresariais. Mas seu olhar estava fixo em uma gaveta específica de sua escrivaninha, a única que mantinha trancada com uma pequena chave que carregava sempre consigo. Depois de alguns momentos de hesitação, inseriu a chave e abriu a gaveta, retirando cuidadosamente uma caixa de madeira entalhada. Dentro dela, protegida por um tecido de veludo, havia uma fotografia antiga e amarelada. Mostrava uma jovem mulher de cabelos escuros e impressionantes olhos verdes, sorrindo para a câmera enquanto segurava um bebê recém-nascido. No verso, escrito à mão, lia-se: Cecília e Eduardo, 1997. Que Deus os proteja. Laércio contemplou a imagem por longos minutos, passando os dedos cuidadosamente sobre o rosto da mulher. Depois, recolocou a fotografia na caixa, fechou a gaveta e girou a chave. Nesse momento, seu celular tocou. O identificador mostrava Ricardo, Departamento Jurídico. Alguma novidade? Perguntou Laércio ao atender, sua voz retomando imediatamente o tom profissional e controlado. Consegui a informação que pediu, respondeu Ricardo. Maíra Santos, 22 anos, natural de São Paulo. Trabalhou em uma cafeteria italiana por 2 anos antes de vir para Ribeirão das Flores há 6 meses. O filho Teodoro Santos tem certidão de nascimento com pai não declarado. Não tem antecedentes criminais e, pelo que apurei, realmente estava em uma situação difícil após perder o emprego na lanchonete da rodoviária há 1 mês. É sobre a mãe dela, Ricardo completou. Faleceu há 3 anos, câncer. Nome de solteira era Cecília Prado. Depois se casou com um tal de Antônio Santos. Laércio fechou os olhos, sentindo um peso no peito. Senhor, se me permite, a pergunta: por que o interesse na vida desta funcionária? Apenas verificação de rotina, respondeu Laércio secamente. Afinal, ela lida com alimentos no nosso estabelecimento. Preciso garantir que não contratamos pessoas inidôneas. Compreendo. Deseja que eu continue a investigação? Não, isso é suficiente. Obrigado, Ricardo. Após desligar, Laércio voltou a olhar para a gaveta trancada. Depois de 25 anos, o passado que tentara deixar para trás finalmente o alcançara. Mas ninguém poderia saber a verdade, especialmente Maíra. Na manhã seguinte, a cafeteria estava especialmente movimentada. Uma excursão de turistas havia parado no supermercado, e todos pareciam determinados a experimentar os famosos pães artesanais que estavam fazendo sucesso na pequena cidade. Precisamos de mais croissants, gritou Dona Jurema, sobrecarregada, com pedidos. Maíra trabalhava em ritmo frenético, operando a máquina de café com uma eficiência que impressionava até os clientes. Quando finalmente o fluxo diminuiu, ela aproveitou para checar Theo, que brincava tranquilamente com Sônia. Ele é um anjinho, comentou a funcionária. Nem parece que tem apenas 1 ano. É tão esperto e tranquilo. Maíra sorriu, agradecida. Ele sempre foi assim. Mesmo quando morávamos em condições difíceis,
raramente chorava ou reclamava. O horário de almoço chegou e Maíra encontrou Débora na área de funcionários, visivelmente ansiosa para compartilhar o que descobrira. "Então, o que você queria me contar?" perguntou Maíra, acomodando Theo no cadeirão improvisado. Débora olhou ao redor, certificando-se de que não havia ninguém por perto, e baixou a voz. "Minha prima trabalha no cartório da cidade. Ontem, o chefe mandou o Ricardo do jurídico solicitar informações sobre você." Maíra congelou com a colher a meio caminho da boca de Theo. "Como assim? Ricardo pediu sua certidão de nascimento, informações sobre sua mãe, seu histórico de residência, praticamente uma investigação completa." Um calafrio percorreu a espinha de Maíra. "Mas por quê? Será que fiz algo errado? Ele vai me demitir?" "Não acho que seja isso", respondeu Débora, pensativa. "Minha prima disse que Ricardo parecia especialmente interessado na sua mãe. Queria saber o nome de solteira dela, data de falecimento, esse tipo de coisa." Maíra franziu o senho, confusa e levemente alarmada. "Isso não faz sentido. O que minha mãe tem a ver com meu emprego aqui?" "É estranho mesmo", concordou Débora. "Mas sabe o que é mais estranho? Existe um rumor antigo na cidade. Dizem que Laércio Vasconcelos veio para Ribeirão das Flores, fugindo de algo que aconteceu em São Paulo. Ninguém sabe exatamente o que. Ele nunca fala sobre seu passado." Antes de chegar aqui, o coração de Maíra acelerou, lembrando-se das palavras enigmáticas de Laércio na noite em que se conheceram. "Já estive do outro lado. Você disse que sua mãe era de São Paulo, certo?" continuou Débora. "Talvez haja alguma conexão. Talvez eles se conhecessem." Antes que Maíra pudesse responder, uma sombra caiu sobre a mesa. Ambas olharam para cima e se depararam com Laércio Vasconcelos, seu semblante mais fechado que o habitual. "Senhorita Santos, preciso falar com você na minha sala", disse ele, em um tom que não admitia recusa. Seus olhos se desviaram brevemente para Theo, que brincava alegremente com a comida. Imediatamente. Débora empalideceu, temendo que ele tivesse ouvido a conversa. Maíra, por sua vez, sentiu um nó no estômago. Seria esse o fim de sua breve estabilidade? "Sônia pode ficar com Theo", acrescentou Laércio, como se lesse seus pensamentos. "Não vai demorar." Com o coração aos pulos, Maíra levantou-se, limpou as mãos em um guardanapo e seguiu o chefe, sentindo os olhares curiosos de outros funcionários que almoçavam. O que ele queria? E mais importante, o que aquela investigação sobre sua mãe significava? No caminho até o elevador, uma certeza crescia em sua mente. Qualquer que fosse a conexão entre Laércio Vasconcelos e sua falecida mãe, estava prestes a descobrir. E isso poderia mudar tudo. O escritório de Laércio ocupava todo o último andar do prédio administrativo anexo ao supermercado. Grandes janelas de vidro ofereciam uma vista panorâmica da pequena Ribeirão das Flores, uma cidade que ele praticamente dominava economicamente. Maíra seguiu Laércio em silêncio, observando a postura tensa de seus ombros largos sob o terno impecável. Quando chegaram à sala, ele indicou uma cadeira em frente à imponente escrivaninha de madeira escura. "Sente-se, por favor." Ela obedeceu, mantendo as costas retas e o queixo erguido, mesmo sentindo-se tremendamente intimidada pelo ambiente luxuoso. Laércio não se sentou. Em vez disso, caminhou até a janela, contemplando a cidade por alguns instantes, antes de finalmente virar-se para ela. "Você sabe por que a contratei?" A pergunta direta pegou Maíra de surpresa. "Acredito que tenha visto potencial em mim", respondeu, repetindo as palavras que ele mesmo havia usado. Um sorriso quase imperceptível surgiu no canto dos lábios de Laércio. "Parcialmente verdade." Ele fez uma pausa. "Sua mãe chamava-se Cecília, não é mesmo?" O coração de Maíra falhou uma batida. Então, os rumores eram verdadeiros. Ele estava investigando sua família. "Sim", respondeu cautelosamente. "Cecília Prado Santos. Faleceu há 3 anos. Laércio fechou os olhos por um instante, como se absorvesse a informação com dificuldade. "Você tem os olhos dela", disse finalmente em um tom diferente, mas suave, quase melancólico. "Não apenas a cor, mas a expressão.
determinada, desafiadora. Um arrepio percorreu a espinha de Maíra. O senhor conheceu minha mãe? Em vez de responder diretamente, Laércio abriu uma gaveta de sua escrivaninha, retirando a pequena caixa de madeira entalhada que guardava seu segredo mais precioso. Com movimentos cuidadosos, extraiu a foto amarelada e a estendeu para Maíra. Suas mãos tremeram levemente ao segurar a fotografia. Era inegavelmente sua mãe, mais jovem, mas com o mesmo sorriso que Maíra guardava nas memórias. Ela segurava um bebê recém-nascido, envolvido em uma manta azul clara. "Esse bebê aí sou eu?" perguntou confusa. Nunca tinha visto aquela foto particular. "Não", respondeu Laércio, sua voz quase um sussurro. "É Eduardo, seu irmão." Maíra levantou os olhos da fotografia, atordoada. "Irmão? Eu não tenho irmãos. Minha mãe sempre disse que fui filha única." Laércio indicou o verso da foto. Maíra virou-a e leu a inscrição. Cecília e Eduardo, 1997. Que Deus os proteja. A data a confundiu ainda mais. Ela tinha nascido em 2002, 5 anos depois. "Não entendo", murmurou, devolvendo a fotografia com mãos trêmulas. Laércio sentou-se finalmente, parecendo subitamente mais velho e cansado. "Em 1996, eu era um jovem ambicioso em São Paulo. Estava começando no ramo de supermercados, abrindo minha primeira loja. Conheci sua mãe quando ela veio solicitar emprego como caixa." Ele fez uma pausa, perdido nas memórias. "Cecília era deslumbrante, inteligente e determinada. Nos apaixonamos." Maíra sentiu o ar escapar de seus pulmões. A história que sua mãe sempre contara era diferente. Que conhecera Antônio Santos, pai de Maíra, trabalhando em um restaurante. Que ele havia partido antes de seu nascimento. "Quando Cecília engravidou", continuou Laércio, "eu entrei em pânico. Estava no início da carreira, obcecado com o sucesso. Ofereci dinheiro para um aborto." Ele fez uma pausa, o remorso evidente em seu rosto. "Ela recusou, obviamente. Então eu simplesmente desapareci. Mudei de cidade, troquei de número. Covarde que fui." Uma sensação gelada se espalhou pelo peito de Maíra. "E o bebê dessa foto, Eduardo?" "Seu meio-irmão. Nasceu em janeiro de 1997. Laércio passou a mão pelo rosto, visivelmente perturbado. "Anos depois, quando finalmente criei coragem para procurá-la e assumir minhas responsabilidades, descobri que Eduardo havia falecido com apenas 2 meses. Síndrome da morte súbita infantil." Maíra cobriu a boca com as mãos, chocada. Sua mãe nunca mencionara essa tragédia. Cecília estava devastada, como era de se esperar. Ela me culpou pelo abandono, disse que se eu estivesse presente, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Ele balançou a cabeça. Tentei me aproximar, oferecer ajuda financeira, pelo menos, mas ela me rejeitou completamente. Então respeitei sua decisão e não a procurei mais. O silêncio que se seguiu era denso, carregado de emoções conflitantes. Maíra tentava processar tudo o que estava ouvindo. Uma história do passado de sua mãe que desconhecia completamente. "Ah, isso não explica por que está me investigando agora", disse finalmente, uma pontada de raiva em sua voz. "Ou por que me contratou." Laércio levantou os olhos, encarando-a diretamente. Quando a vi naquele prédio abandonado com seu filho nos braços, por um instante, pensei estar vendo Cecília novamente, como naquela época. Foi um choque. Ele fez uma pausa. "Depois percebi que você era jovem demais para ser o que inicialmente pensei." "O que pensou?" perguntou Maíra, embora já soubesse a resposta. "Que você poderia ser minha filha." As palavras pairaram no ar entre eles. "Não sou", afirmou Maíra com firmeza. "Nasci em 2002. Meu pai era Antônio Santos." "Sim, Ricardo confirmou isso na investigação." Laércio assentiu. "Mas ainda assim, quis saber mais sobre você, sobre Cecília, fechando um capítulo. Do meu passado, talvez." Maíra se levantou abruptamente, incapaz de continuar sentada. "Então me contratou por causa da minha mãe? Por culpa? Por curiosidade mórbida?" Sua voz tremia de indignação. "Eu não sou uma obra de caridade, senhor Vasconcelos."
nem um projeto de redenção para aliviar sua consciência. Laércio também se levantou, mantendo a calma diante de sua explosão. Contratei você porque vi alguém determinado, com talento, precisando de uma oportunidade. Sim, a semelhança com Cecília me impactou inicialmente, mas foi seu próprio mérito que me convenceu. E devo acreditar nisso? Maíra riu sem humor. Depois de descobrir que mandou investigar minha vida inteira? Tinha o direito de saber se você era... Ele não completou a frase. Se eu era sua filha, Maíra completou desafiadora. E se fosse, o que faria? Me daria uma parte da sua fortuna? Me apresentaria para a sociedade? Ou me manteria escondida como um segredo vergonhoso? Laércio empalideceu. Não é justo. Cometi erros no passado, mas... Erros? Maíra o interrompeu. Abandonar uma mulher grávida não é um erro, Sr. Vasconcelos. É uma escolha covarde que deixou minha mãe sozinha para enterrar um filho. Lágrimas começavam a se formar em seus olhos, mas ela as conteve. E agora quer o quê? Meu perdão em nome dela? Não, respondeu ele com voz baixa. Não mereço perdão. Só queria que soubesse a verdade. Bem, agora sei, disse Maíra dirigindo-se à porta. E com sua permissão vou voltar ao trabalho. Afinal, tenho um filho para sustentar, sozinha, como minha mãe fez. Maíra, chamou Laércio quando ela já estava com a mão na maçaneta. Não pretendo demiti-la ou prejudicá-la de alguma forma. Seu emprego está seguro, independentemente do nosso passado compartilhado. Ela se virou parcialmente, sem encará-lo diretamente. Obrigada. Mas saiba que continuo aqui pelos meus próprios méritos, não por sua compaixão tardia. Quando a porta fechou atrás de Maíra, Laércio voltou a contemplar a fotografia de Cecília e Eduardo. Tantos anos tentando enterrar o passado, e agora ele ressurgia na forma daquela jovem determinada, com os mesmos olhos verdes que o haviam enfeitiçado décadas atrás. De volta à cafeteria, Maíra trabalhou mecanicamente pelo resto do dia. Seu corpo presente, mas sua mente turbilhonando com as revelações. Débora tentou extrair informações sobre a misteriosa reunião, mas Maíra desconversou, alegando que era apenas uma avaliação de desempenho. Ao final do expediente, quando pegou Theo nos braços, sentiu uma onda de proteção ainda mais intensa. Nunca abandonaria seu filho. Não importava quão difíceis fossem as circunstâncias. Jamais cometeria o mesmo erro que Laércio. No caminho para a pensão, passou pela praça central, sentando-se em um banco para organizar os pensamentos. Theo brincava alegremente com um pequeno urso de pelúcia que Sônia havia lhe dado. O que sua mãe diria se soubesse que Maíra havia encontrado Laércio? Teria guardado essa história em segredo para protegê-la? Ou simplesmente porque era dolorosa demais para ser compartilhada? Um nó se formou em sua garganta. Havia tanto que gostaria de perguntar a Cecília, sobre Eduardo, sobre o relacionamento com Laércio, sobre suas próprias escolhas. Mas agora era tarde demais. Desculpe interromper seus pensamentos. A voz grave a sobressaltou. Laércio estava parado próximo ao banco, sem o paletó, a gravata ligeiramente frouxa, uma versão menos formal do empresário impecável que todos conheciam. Posso? Ele gesticulou para o espaço vazio ao seu lado. Maíra hesitou, mas assentiu relutantemente. Ele se sentou mantendo uma distância respeitosa. Não nos separamos em bons termos mais cedo, começou ele. Queria me desculpar pela forma como abordei a situação. Não precisamos falar sobre isso, respondeu Maíra, olhando para Theo, que agora os observava com curiosidade. Precisamos. Sim, insistiu Laércio gentilmente, porque independentemente do passado, estamos conectados por Cecília, e porque quero que saiba que meu interesse em ajudá-la não é apenas por culpa ou redenção. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras seguintes. Quando perdi tudo em São Paulo antes de vir para cá, aprendi o que significa recomeçar do zero. Dormi em abrigos, passei fome, conheci o desespero. Seus olhos se voltaram para Theo. E ninguém me estendeu a mão. Tive que lutar sozinho. Maíra o encarou surpresa com a revelação. O senhor?
Mas todos dizem que chegou aqui já com dinheiro, que comprou o primeiro mercado à vista. As pessoas adoram criar mitos sobre os ricos. Ele sorriu tristemente. A verdade é menos glamourosa. Vim para Ribeirão fugindo de dívidas e de um casamento fracassado. Trabalhei como repositor no supermercado que anos depois compraria. Economizei cada centavo. Tive sorte em alguns investimentos de risco. E sim, eventualmente consegui me reerguer. Por que está me contando isso? Porque quero que entenda que quando disse "já estive do outro lado", não era retórica vazia. Ele olhou diretamente em seus olhos. E porque, se me permitir, gostaria de ser uma presença na sua vida. Não como um substituto para seu pai, nem como um benfeitor rico, mas como alguém que respeitou e amou sua mãe, mesmo não tendo sido o homem que ela merecia. Theo escolheu esse momento para oferecer seu ursinho de pelúcia a Laércio, um gesto inocente que quebrou momentaneamente a tensão. Hesitante, o empresário aceitou o brinquedo, segurando-o desajeitadamente. Não sei se consigo, admitiu. Maíra após um longo silêncio. É muita coisa para processar. Compreendo, respondeu Laércio devolvendo o ursinho a Theo. Não estou pedindo uma resposta agora, apenas que pense a respeito. Ele se levantou. Independentemente da sua decisão, seu emprego está garantido. E se algum dia precisar de qualquer coisa mesmo, minha porta estará aberta. Ele se afastou alguns passos. Então, segredo vergonhoso? Laércio empalideceu. Não é justo. Cometi erros no passado, mas... Erros? Maíra o interrompeu. Abandonar uma mulher grávida não é um erro, Sr. Vasconcelos. É uma escolha covarde que deixou minha mãe sozinha para enterrar um filho. Lágrimas começavam a se formar em seus olhos, mas ela as conteve. E agora quer o quê? Meu perdão em nome dela? Não, respondeu ele com voz baixa. Não mereço perdão. Só queria que soubesse a verdade. Bem, agora sei, disse Maíra dirigindo-se à porta. E com sua permissão vou voltar ao trabalho. Afinal, tenho um filho para sustentar, sozinha, como minha mãe fez. Maíra, chamou Laércio quando ela já estava com a mão na maçaneta. Não pretendo demiti-la ou prejudicá-la de alguma forma. Seu emprego está seguro, independentemente do nosso passado compartilhado. Ela se virou parcialmente, sem encará-lo diretamente. Obrigada. Mas saiba que continuo aqui pelos meus próprios méritos, não por sua compaixão tardia. Quando a porta fechou atrás de Maíra, Laércio voltou a contemplar a fotografia de Cecília e Eduardo. Tantos anos tentando enterrar o passado, e agora ele ressurgia na forma daquela jovem determinada, com os mesmos olhos verdes que o haviam enfeitiçado décadas atrás. De volta à cafeteria, Maíra trabalhou mecanicamente pelo resto do dia. Seu corpo presente, mas sua mente turbilhonando com as revelações. Débora tentou extrair informações sobre a misteriosa reunião, mas Maíra desconversou, alegando que era apenas uma avaliação de desempenho. Ao final do expediente, quando pegou Theo nos braços, sentiu uma onda de proteção ainda mais intensa. Nunca abandonaria seu filho, não importava quão difíceis fossem as circunstâncias. Jamais cometeria o mesmo erro que Laércio. No caminho para a pensão, passou pela praça central, sentando-se em um banco para organizar os pensamentos. Theo brincava alegremente com um pequeno urso de pelúcia que Sônia havia lhe dado. O que sua mãe diria se soubesse que Maíra havia encontrado Laércio? Teria guardado essa história em segredo para protegê-la? Ou simplesmente porque era dolorosa demais para ser compartilhada? Um nó se formou em sua garganta. Havia tanto que gostaria de perguntar a Cecília, sobre Eduardo, sobre o relacionamento com Laércio, sobre suas próprias escolhas. Mas agora era tarde demais. Desculpe interromper seus pensamentos. A voz grave a sobressaltou. Laércio estava parado próximo ao banco, sem o paletó, a gravata ligeiramente frouxa, uma versão menos formal do empresário impecável que todos conheciam. Posso? Ele gesticulou para o espaço vazio ao seu lado. Maíra hesitou, mas assentiu relutantemente. Ele se sentou mantendo uma distância respeitosa.
Não nos separamos em bons termos mais cedo, começou ele. Queria me desculpar pela forma como abordei a situação. Não precisamos falar sobre isso, respondeu Maíra, olhando para Theo, que agora os observava com curiosidade. Precisamos. Sim, insistiu Laércio gentilmente, porque independentemente do passado, estamos conectados por Cecília, e porque quero que saiba que meu interesse em ajudá-la não é apenas por culpa ou redenção. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras seguintes. Quando perdi tudo em São Paulo antes de vir para cá, aprendi o que significa recomeçar do zero. Dormi em abrigos, passei fome, conheci o desespero. Seus olhos se voltaram para Theo, e ninguém me estendeu a mão. Tive que lutar sozinho. Maíra o encarou, surpresa com a revelação. O senhor? Mas todos dizem que chegou aqui já com dinheiro, que comprou o primeiro mercado à vista. As pessoas adoram criar mitos sobre os ricos. Ele sorriu tristemente. A verdade é menos glamourosa. Vim para Ribeirão fugindo de dívidas e de um casamento. Parou e virou-se novamente. E Maíra, sua mãe ficaria orgulhosa da mulher que você se tornou. Enquanto o observava se afastar, Maíra sentiu algo mudar dentro de si. Não perdão, não ainda, mas talvez o início de uma compreensão. As pessoas eram complexas, imperfeitas, feitas de escolhas boas e ruins. Laércio havia cometido erros graves no passado, mas também havia criado esta oportunidade que mudara sua vida e a de Theo. O futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, Maíra sentiu que não estava mais sozinha em sua luta. Nos dias que se seguiram, Maíra mergulhou no trabalho com intensidade renovada. A cafeteria tornava-se cada vez mais popular, e Dona Jurema havia finalmente aprovado a introdução dos doces tradicionais ao cardápio, pequenas joias culinárias que Maíra aprendera com a avó e que agora encantavam os clientes. Ela e Laércio mantinham uma distância respeitosa. Ele continuava visitando a cafeteria ocasionalmente, mas suas interações limitavam-se a breves cumprimentos profissionais. Os funcionários, que esperavam demissão ou promoção após a misteriosa reunião, logo perderam o interesse quando nada dramático aconteceu. Apenas Débora continuava curiosa, mas Maíra mantinha-se evasiva. Foi só uma conversa sobre ideias para expandir a cafeteria, dizia quando questionada. Como explicar a verdade complexa que agora carregava? Numa quinta-feira chuvosa, quando a cafeteria estava excepcionalmente tranquila, Dona Jurema aproximou-se com um envelope nas mãos. O Sr. Vasconcelos pediu que lhe entregasse isso, disse ela, observando Maíra com curiosidade. Disse que é importante. O envelope pardo, sem marcações externas, pesava mais do que parecia. Maíra esperou até seu intervalo para abri-lo, buscando privacidade na sala dos fundos, onde Theo tirava sua soneca da tarde. Dentro, encontrou uma pasta com documentos legais e uma carta manuscrita. Começou pela carta, reconhecendo a caligrafia formal e precisa. Maíra, sei que precisamos de tempo e espaço para processar nosso inesperado vínculo. Respeito sua decisão de manter distância, mas há assuntos práticos que não podem esperar. Os documentos anexos são uma forma de retribuição tardia, não a você, mas à memória de sua mãe. É um fundo fiduciário que estabeleci em nome de Teodoro, para garantir sua educação futura e bem-estar. Não há condições atreladas. Os recursos estarão disponíveis independentemente de qualquer relacionamento entre nós. Também incluí a escritura de um pequeno apartamento no residencial Primavera. São apenas 2 quartos, mas tem uma varanda agradável e fica próximo ao supermercado. Está mobiliado e disponível imediatamente, se você quiser aceitá-lo. Nada disso é caridade ou tentativa de comprar seu perdão. Considere uma dívida sendo paga, não a você, mas a Cecília, a quem devo mais do que poderia expressar. Também quero deixar claro que seu emprego continuará baseado exclusivamente em seu mérito. Como deve ter percebido, as vendas da cafeteria aumentaram significativamente desde sua chegada. Estamos considerando expandir o conceito para outras unidades e gostaria de oferecer-lhe a posição de coordenadora desse projeto, se estiver interessada.
Sem pressão ou expectativas, Laércio Vasconcelos. Maíra deixou a carta cair sobre seu colo atordoada. Examinou os outros documentos. O fundo fiduciário era substancial, suficiente para garantir que Theo pudesse frequentar as melhores escolas e universidades. A escritura do apartamento estava realmente em seu nome, sem cláusulas ou condições. Seu primeiro impulso foi de recusa imediata. Não queria nada de Laércio, não queria dever-lhe nada. Mas enquanto observava Theo dormindo pacificamente, percebeu que sua recusa seria baseada em orgulho, não no melhor interesse de seu filho. Durante dias, debateu-se internamente. Visitou o apartamento secretamente. Era pequeno, mas impecável, com um quarto infantil já preparado com berço e decoração neutra. A varanda mencionada por Laércio oferecia uma vista tranquila para um parque arborizado. Finalmente, após uma semana, Maíra pediu para conversar com Laércio em particular. Ele a recebeu em seu escritório, mantendo o mesmo distanciamento profissional dos últimos dias. Obrigada pela oferta, começou ela sem rodeios. Visitei o apartamento, é perfeito para nós. Laércio assentiu, seu rosto não revelando emoção. Fico feliz que tenha gostado. Quanto ao fundo para Theo, ela hesitou. É muito generoso, mas preciso entender. O que espera em troca? Nada, respondeu ele simplesmente. Como expliquei na carta, não é um presente para você, mas uma obrigação que tenho com a memória de Cecília. Maíra estudou seu rosto, buscando sinais de manipulação ou segundas intenções. Encontrou apenas uma sinceridade solene. Aceito o apartamento, disse finalmente. Quanto ao fundo para Theo, preciso pensar mais. E sobre a proposta de trabalho, aceito, desde que fique claro que é por minha competência. Um leve sorriso surgiu no rosto caçado. Trabalhei como repositor no supermercado, que anos depois compraria. Economizei cada centavo. Tive sorte em alguns investimentos de risco. E sim, eventualmente consegui me reerguer. Por que está me contando isso? Porque quero que entenda que quando disse já estive do outro lado, não era retórica vazia. Ele olhou diretamente em seus olhos. E porque, se me permitir, gostaria de ser uma presença na sua vida. Não como um substituto para seu pai, nem como um benfeitor rico, mas como alguém que respeitou e amou sua mãe, mesmo não tendo sido o homem que ela merecia. Theo escolheu esse momento para oferecer seu ursinho de pelúcia a Laércio, um gesto inocente que quebrou momentaneamente a tensão. Hesitante, o empresário aceitou o brinquedo, segurando-o desajeitadamente. Não sei se consigo, admitiu. Maíra após um longo silêncio. É muita coisa para processar. Compreendo, respondeu Laércio, devolvendo o ursinho a Theo. Não estou pedindo uma resposta agora, apenas que pense a respeito. Ele se levantou. Independentemente da sua decisão, seu emprego está garantido, e se algum dia precisar de qualquer coisa mesmo, minha porta estará aberta. Ele se afastou alguns passos, então, normalmente sério de Laércio. Absolutamente. Dona Jurema pode confirmar que a ideia de expansão surgiu antes mesmo da nossa conversa. Seus pães e cafés estão gerando filas. É apenas bom senso de negócios. Algo na formalidade artificial da conversa incomodava Maíra. Apesar da raiva inicial, e por mais confuso que fosse, havia uma conexão inegável entre eles, não apenas pelo vínculo com Cecília, mas por experiências compartilhadas de luta e recomeço. Por que veio me procurar naquela noite na praça? Perguntou subitamente. A pergunta pareceu pegar Laércio desprevenido. Por quê? Ele hesitou, abandonando brevemente a postura empresarial, porque imaginei como Cecília se sentiria sabendo que sua filha estava passando pelas mesmas dificuldades que ela enfrentou. E porque, quando perdi tudo, jurei que se um dia recuperasse minha posição, ajudaria pessoas que estivessem na situação em que me encontrei. Então não foi só por eu ser filha dela? Foi por você ser você, alguém determinado, orgulhoso, lutando sozinho. Seus olhos se encontraram. Alguém que me lembrou não apenas Cecília, mas também a mim mesmo, anos atrás. O silêncio que se seguiu foi menos tenso que os anteriores.
Posso fazer uma pergunta pessoal? Maíra inclinou-se levemente. Quando ele assentiu, continuou. O que aconteceu em São Paulo? Por que perdeu tudo? Laércio respirou fundo, seu olhar distante como se revisitasse memórias dolorosas. Ganância, arrogância, os pecados típicos de quem alcança sucesso cedo demais. Ele fez uma pausa. Após abandonar Cecília, mergulhei obcecadamente nos negócios. Expandi rápido demais, assumi dívidas impagáveis, fiz parcerias com pessoas erradas. Quando tudo desmoronou, descobri que minha esposa estava me traindo com meu sócio, que juntos haviam planejado minha ruína financeira. Maíra não esperava uma confissão tão crua. Sinto muito. Não sinta, respondeu ele com um sorriso, sem humor. Foi exatamente o que mereci. O universo tem formas interessantes de nos ensinar lições. Uma semana depois, Maíra e Theo mudaram-se para o apartamento. A transição da pequena pensão para um lugar que podiam chamar de lar foi emocionante e assustadora ao mesmo tempo. Em alguns momentos, Maíra ainda se sentia desconfortável com a origem da dádiva, mas quando via Theo engatinhando livremente pelo espaço seguro e aconchegante, suas dúvidas diminuíam. A expansão da cafeteria para outras unidades tornou-se seu novo foco profissional. Laércio havia delegado a ela autonomia considerável, e Maíra aproveitou a oportunidade para incorporar seu estilo e visão ao projeto. As longas horas de trabalho eram cansativas, mas profundamente satisfatórias. Numa tarde de domingo, enquanto brincava com Theo no parque em frente ao novo apartamento, Maíra avistou uma figura familiar se aproximando. Laércio caminhava sozinho, sem o habitual terno, vestindo jeans e camisa casual, uma visão tão incomum que ela quase não o reconheceu. Espero não estar intrometendo, disse ele, mantendo uma distância respeitosa. Passei para ver se estava tudo bem com o apartamento. Está perfeito, respondeu Maíra, observando Theo que tentava dar passos hesitantes na grama. Theo já se adaptou completamente. Acho que nunca o vi tão feliz. Laércio observou o menino com um sorriso discreto. Ele tem o sorriso dela, de Cecília. A menção à sua mãe não provocou mais a mesma dor aguda em Maíra. Sim, tem mesmo. E a covinha na bochecha direita. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Theo cambaleou na direção de Laércio, caindo sentado a poucos passos. Em vez de chorar, riu alegremente, tentando se levantar novamente. Ele tem sua determinação, comentou Laércio. Cai e levanta, sem desistir. Acho que herdou isso dela, respondeu Maíra. Então, após um momento de hesitação, acrescentou. Gostaria de segurá-lo? Ele parece curioso sobre você. A surpresa no rosto de Laércio era evidente. Hesitante, ele assentiu. Maíra pegou Theo e o colocou gentilmente nos braços do empresário, que o segurou com uma mistura de temor e fascínio. Olá, Teodoro, disse ele formalmente, fazendo Maíra sorrir. Theo, por sua vez, imediatamente agarrou a gola da camisa de Laércio, puxando-a com interesse. Ele gosta de você, comentou Maíra, observando a interação. Normalmente é desconfiado, com estranhos. Talvez não sejamos completamente estranhos, respondeu Laércio, sua voz baixa e reflexiva. Talvez exista algo como memória familiar, algo que transcende nossos encontros conscientes. Enquanto observava o poderoso empresário desajeitadamente tentando entreter seu filho, Maíra sentiu uma estranha paz se instalar. O passado não podia ser mudado. Os erros de Laércio com sua mãe, a ausência de Eduardo da história que conhecia, as dificuldades que enfrentara sozinha, mas o futuro ainda estava em aberto. Está livre para almoçar? Perguntou ela, surpreendendo a si mesma. Tem um restaurante simples aqui perto. Nada sofisticado, mas a comida é boa. Sorris o quê? Iluminou o rosto normalmente sério de Laércio, transformou completamente sua aparência. Por um momento, Maíra vislumbrou o jovem por quem sua mãe havia se apaixonado décadas atrás. Seria uma honra, respondeu ele, ainda segurando Theo, que agora brincava alegremente com seu relógio. Enquanto caminhavam juntos pelo parque, não como pai e filha, nem como patrão e funcionária,
mas como duas pessoas unidas por um passado compartilhado e talvez um futuro a construir, Maíra pensou em sua mãe. Cecília havia enfrentado perdas devastadoras, mas nunca perdera a capacidade de recomeçar. Era esse o legado que deixara, a força para se reerguer independentemente das circunstâncias. O restaurante era simples, frequentado por famílias locais. Alguns clientes reconheceram Laércio e observaram com curiosidade quando ele entrou carregando Theo nos braços, seguido por Maíra. Os sussurros começaram imediatamente. O poderoso empresário em trajes casuais, aparentemente em um almoço de domingo com uma jovem funcionária e um bebê. Pela primeira vez, Maíra não se importou com os comentários. Deixou que especulassem. A verdade de sua história era complexa demais para fofocas de cidade pequena. As pessoas estão olhando, comentou Laércio, parecendo levemente desconfortável, enquanto se acomodavam em uma mesa. Deixe que olhem, respondeu Maíra com um sorriso tranquilo. Afinal, não é todos os dias que o homem mais poderoso da cidade almoça em um restaurante simples com uma ex-moradora de abrigo. Laércio relaxou visivelmente, devolvendo o sorriso. E com um pequeno que está determinado a destruir meu relógio, acrescentou, enquanto Theo continuava fascinado pelo objeto brilhante. O almoço foi surpreendentemente agradável. Conversaram sobre o trabalho, sobre os planos para a expansão da cafeteria e, eventualmente, sobre Cecília, não mais com dor, mas com uma nostalgia respeitosa, compartilhando memórias dela de perspectivas diferentes. Quando se despediram horas depois, algo fundamental havia mudado entre eles. Não era perdão completo, nem uma conexão familiar instantânea, mas o início de algo novo e indefinido. Talvez amizade, talvez compreensão mútua. Obrigado pelo almoço, disse Laércio, em frente ao prédio de Maíra. Foi regenerador. Obrigada por tudo, respondeu ela sinceramente. Não apenas pelo apartamento ou pelo emprego, mas por finalmente me contar sobre minha mãe, sobre uma parte dela que eu não conhecia. Ele assentiu solenemente. Ela ficaria orgulhosa da mulher que você se tornou, Maíra. Forte como ela, mas mais sábia, capaz de ver além do preto e branco. Antes que ela pudesse responder, Theo, sonolento após o longo dia, estendeu os bracinhos na direção de Laércio, um gesto surpreendente que causou espanto em ambos os adultos. Hesitante, Laércio o pegou mais uma vez, segurando-o com crescente confiança. Descanse bem, pequeno, guerreiro, murmurou antes de devolvê-lo a Maíra. Enquanto o observava partir, Maíra sentiu uma estranha certeza de que este não era um final, mas apenas o começo de uma história muito mais longa, uma que envolvia perdão, recomeços e a construção paciente de pontes sobre os abismos do passado. 3 meses se passaram rapidamente. A primeira filial da cafeteria Aroma em Sabor, nome que Maíra havia escolhido para o projeto de expansão, foi inaugurada com grande sucesso na cidade vizinha. Os pães artesanais e cafés especiais que haviam conquistado o Ribeirão das Flores agora atraíam clientes de toda a região. Como coordenadora do projeto, Maíra dividia seu tempo entre as duas unidades, contando com a ajuda inestimável de Sônia, que cuidava de Theo durante suas ausências. O bebê, que acabara de completar 1 ano e meio, já dava passos mais seguros e seu vocabulário crescia diariamente. Sua relação com Laércio evoluiu para algo que não sabiam exatamente como definir. Não era amizade convencional, tampouco uma relação familiar tradicional. Almoçavam juntos ocasionalmente, conversavam sobre o negócio e, cada vez mais frequentemente, sobre memórias de Cecília. Laércio havia se tornado uma presença constante, ainda que discreta, na vida de Maíra e Theo. No entanto, nem tudo eram flores. Os comentários na pequena cidade aumentavam, alimentados por especulações sobre a natureza do relacionamento entre o poderoso empresário e a jovem funcionária que ascendia rapidamente na empresa. Dizem que é amante dele, Débora comentou certa tarde, enquanto ajudava Maíra a fechar o caixa. Outros acham que é filha que ele escondeu por anos.
A teoria mais maluca é que você o está chantageando de alguma forma. Maíra riu, já acostumada às fofocas. E qual é a sua teoria? Que vocês têm algum tipo de conexão que ninguém mais entende, respondeu Débora, perspicaz como sempre. Algo mais complexo que essas histórias simplistas. Antes que Maíra pudesse responder, Dona Jurema apareceu com expressão preocupada. Maíra, tem um homem perguntando por você. Disse que é urgente. Na área de espera da cafeteria estava um homem de aproximadamente 30 anos, cabelos escuros desalinhados e olhar inquieto. Usava jeans desbotado e uma jaqueta de couro gasta. Algo nele pareceu vagamente familiar a Maíra, embora não conseguisse identificar de onde. Maíra Santos? Ele perguntou estendendo a mão. Finalmente te encontrei, sou Juliano Mendes. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. Juliano, o pai de Theo, o caminhoneiro que a abandonara ao descobrir a gravidez. O que você quer? Perguntou secamente sem aceitar o aperto de mão. Ele baixou o braço, desconfortável. Precisamos conversar. Em particular, se possível. Maíra hesitou. Então assentiu relutantemente. Vamos à minha sala. No pequeno escritório, Juliano sentou-se à sua frente, os olhos percorrendo o ambiente com interesse. Parece que está indo bem, comentou. Ouvi dizer que agora é uma espécie de gerente importante aqui. Vá direto ao ponto, Juliano, respondeu Maíra cruzando os braços. Não nos vemos há quase 2 anos. Por que está aqui agora? Ele respirou fundo. Quero conhecer meu filho. A declaração, embora esperada, atingiu Maíra como um golpe físico. Agora? Depois de me deixar grávida e sozinha? Depois de não contribuir com 1 centavo para seu sustento? Cometi um erro, admitiu Juliano, seu olhar fixo no chão. Entrei em pânico. Era jovem, assustado. Eu também era jovem e assustada, rebateu Maíra. A diferença é que assumi minhas responsabilidades. Um silêncio tenso estabeleceu-se entre eles. As coisas mudaram para mim, continuou Juliano após alguns momentos. Consegui um emprego estável como motorista de uma empresa grande. Tenho um apartamento decente. Estou pronto para ser pai agora. Maíra o estudou tentando encontrar sinais de sinceridade. Theo não é um hobby que você pode abandonar e retomar quando convém. É uma pessoa, com sentimentos, que não faz ideia de quem você é. Eu sei, respondeu ele, parecendo genuinamente arrependido. Não espero chegar e assumir o papel de pai instantaneamente. Só quero a chance de conhecê-lo, de fazer parte da vida dele e compensar meus erros. Antes que Maíra pudesse responder, a porta abriu-se sem aviso. Laércio entrou parando abruptamente ao perceber a presença de um estranho. Desculpe a interrupção, disse ele, seu olhar avaliando rapidamente Juliano. Dona Jurema mencionou que você tinha uma visita inesperada. Queria saber se estava tudo bem. O clima na pequena sala tornou-se ainda mais tenso. Juliano olhou de Maíra para Laércio, uma expressão de compreensão surgindo em seu rosto. Entendo, murmurou. É por isso que conseguiu subir tão rápido. Tem um protetor poderoso. Maíra sentiu o rosto queimar de indignação. Não é nada disso que está insinuando. Laércio é... Ela parou percebendo que não tinha uma definição clara para o que Laércio representava em sua vida. Sou um amigo da família, completou Laércio com voz controlada, mas seu olhar para Juliano era glacial. E você seria... Juliano Mendes, o pai de Theo. As palavras pairaram no ar como uma declaração de guerra. Maíra viu a expressão de Laércio endurecer, suas mãos formando punhos involuntários ao lado do corpo. Interessante, respondeu Laércio, sua voz perigosamente calma. O mesmo pai que abandonou Maíra grávida e sem recursos? Que nunca procurou saber se seu filho tinha o que comer ou onde dormir? Juliano se levantou, a postura defensiva. Olha, não sei quem você pensa que é, mas isso é entre mim e Maíra. É assunto de família. Família? Laércio deu um passo à frente. Família não abandona, não desaparece, não escolhe quando é conveniente aparecer. Maíra nunca havia visto Laércio tão alterado. Por trás da fachada de controle, havia uma fúria contida que a assustou. E então ela compreendeu. Laércio não estava apenas defendendo-a,
Estava confrontando seu próprio passado, seus próprios erros através de Juliano. Chega, interveio Maíra, colocando-se entre os dois homens. Juliano, preciso de tempo para pensar. Deixe seu contato. Com Débora na recepção. Conversaremos depois em outro momento. Por um instante, Juliano pareceu querer argumentar, mas algo na determinação de Maíra o fez recuar. Tudo bem, mas não vou desistir, Maíra. Tenho direitos. Direitos? Laércio deu uma risada sem humor. Direitos se conquistam com responsabilidade, não se reclamam depois de abandono. Laércio, por favor, pediu Maíra. Isso não está ajudando. Relutantemente, Laércio deu um passo atrás, permitindo que Juliano passasse. No último momento, o jovem parou na porta. Vi fotos do meu filho, sabia? Pessoas da cidade me mostraram. Ele tem meus olhos, não os seus, disse para Maíra antes de sair. Um silêncio pesado instalou-se no escritório após sua partida. Maíra sentou-se, sentindo as pernas fracas. Você está bem? Perguntou Laércio, sua voz agora gentil. Não, admitiu ela. Não estou. Por que agora? Por que depois de tudo que passamos? Laércio sentou-se ao seu lado, respeitando seu espaço pessoal. Sinceramente, provavelmente porque soube do seu sucesso. Pessoas como ele só aparecem quando há algo a ganhar. Isso também se aplica a você? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la, carregada de emoção. O rosto de Laércio registrou o impacto das palavras como se tivesse recebido um tapa. É isso que pensa? Que estou aqui por interesse? Maíra cobriu o rosto com as mãos. Desculpe, não quis dizer isso. Estou confusa, assustada. Theo finalmente tem estabilidade. Estamos construindo algo bom aqui. E agora isso. Após um momento de hesitação, Laércio colocou a mão gentilmente sobre seu ombro. Não deixarei que ele perturbe a vida que você construiu. Não se ele estiver aqui apenas por interesse ou capricho. Posso contratar os melhores advogados para garantir que seus direitos e os de Theo sejam protegidos. Maíra levantou os olhos, estudando o rosto do homem que, contra todas as probabilidades, tornara-se um porto seguro em sua vida. Por quê? Por que se importa tanto conosco? Laércio desviou o olhar brevemente, como se contemplasse a resposta. Porque vejo em você a força que Cecília tinha. Porque Theo me lembra o filho que nunca conheci. E porque talvez, ajudando, vocês consigo reparar um pouco do mal que fiz há tantos anos. Seus olhares se encontraram, o verde intenso dos olhos de Maíra refletindo-se nos castanhos profundos de Laércio, e uma compreensão silenciosa formou-se entre eles. Ambos carregavam cicatrizes do passado. Ambos estavam tentando construir algo melhor a partir das ruínas. No dia seguinte, Maíra precisou viajar à filial em cidade vizinha para resolver problemas urgentes. Quando retornou no final da tarde, descobriu que Juliano havia visitado a creche onde Theo ficava durante o expediente. Ele disse que era o pai e que tinha autorização sua para vê-lo, explicou a coordenadora, visivelmente constrangida. Mostrou até fotos antigas de vocês, juntos. Não ficou mais que 10 minutos, só quis conhecer o menino. Maíra sentiu uma mistura de raiva e pânico. Ele não tinha autorização. Nunca mais permita que se aproxime de Theo sem minha presença. Ao chegar em casa, encontrou um buquê de flores na portaria com um cartão de Juliano. Ele é lindo. Tem meu sorriso. Precisamos ser uma família de verdade. Aquela noite foi tortuosa. Maíra não conseguia dormir, alternando entre a raiva pela audácia de Juliano e o medo de que ele pudesse ter direitos legais sobre Theo. Não constava como pai na certidão de nascimento, mas podia solicitar teste de paternidade e iniciar um processo judicial. Na manhã seguinte, uma tempestade violenta castigava Ribeirão das Flores. Maíra decidiu levar Theo consigo ao supermercado, incapaz de suportar a ideia de deixá-lo na creche com a possibilidade de Juliano aparecer novamente. No meio da tarde, enquanto supervisionava um novo lote de pães na cafeteria, seu celular tocou. Era Laércio. Preciso que venha ao meu escritório imediatamente, disse ele, seu tom grave. Traga Theo. O que aconteceu? Juliano está aqui, com um advogado, e o que parece ser um oficial de justiça.
É melhor resolvermos isso agora. O coração de Maíra disparou. Com um Theo nos braços, dirigiu-se rapidamente ao escritório de Laércio, a chuva torrencial ensopando-os mesmo no curto trajeto entre os prédios. No amplo escritório, Juliano estava sentado ao lado de um homem de terno, enquanto um terceiro homem, com aparência oficial, permanecia em pé. Laércio estava atrás de sua escrivaninha, expressão ilegível. "O que significa isso?" exigiu Maíra, apertando Theo protetoramente contra o peito. Sr. Mendes entrou com um pedido de reconhecimento de paternidade e direitos de visita, explicou. O homem de terno estendendo-lhe documentos. "Como medida inicial, estamos solicitando visitas supervisionadas 2 vezes por semana." Maíra sentiu o sangue gelar. Ele abandonou meu filho por quase 2 anos e agora acha que pode simplesmente entrar na nossa vida desse jeito? A lei reconhece o direito do pai biológico ao convívio com a criança, continuou o advogado, impassível. O Sr. Mendes admite seus erros passados e está disposto a contribuir financeiramente daqui para frente. "Não é sobre dinheiro", respondeu Maíra trêmula. "É sobre Theo, sobre sua segurança emocional, sobre..." "Se me permitem", interrompeu Laércio levantando-se. "Creio que há um caminho mais civilizado para resolvermos isso." Ele se virou para Juliano. "Qual é seu verdadeiro interesse nessa situação, Sr. Mendes? Porque até algumas semanas atrás, você parecia perfeitamente confortável sem qualquer contato com seu suposto filho." Juliano cruzou os braços defensivamente. "Eu já expliquei. Cometi um erro. Quero consertar as coisas, ser pai do meu filho. Coincidentemente, após descobrir que Maíra agora ocupa uma posição importante em uma empresa próspera", observou Laércio. "Curioso timing." "Estou financeiramente estável agora", rebateu Juliano. "Posso dar um bom lar para meu filho. Melhor que um apartamento de caridade dado pelo seu amigo." Havia insinuação clara em suas palavras. Maíra sentiu o rosto queimar. Antes que pudesse responder, Laércio interveio novamente. "Vou fazer uma proposta", disse, dirigindo-se a todos na sala. "Primeiro, realizamos o teste de paternidade para confirmar a sua alegação, Sr. Mendes. Se confirmada, estabelecemos um cronograma gradual de visitas supervisionadas, começando com pequenos períodos em ambiente neutro. Simultaneamente, você fornece comprovação de emprego estável, residência adequada e capacidade financeira para contribuir com a pensão alimentícia retroativa pelos 18 meses de ausência." O advogado de Juliano começou a protestar, mas Laércio continuou implacável. "Em troca, não contestaremos judicialmente seu abandono inicial, nem exigiremos investigação criminal por negligência. E meus advogados não entrarão com ação por invasão de privacidade pela sua visita não autorizada à creche ontem." Um silêncio tenso caiu sobre a sala. Theo, alheio à gravidade da situação, brincava com os cabelos molhados de Maíra, soltando ocasionais gargalhadas que soavam surrealmente alegres no ambiente carregado. "Preciso conversar com meu cliente em particular", disse finalmente o advogado. Laércio assentiu. "Usem a sala de reuniões ao lado. Estaremos aqui." Quando saíram, Maíra desabou em uma cadeira, Theo ainda em seus braços. "Ele pode mesmo tirá-lo de mim?" "Não", respondeu Laércio firmemente. "Não permitirei, mas ele pode complicar muito as coisas se realmente for o pai biológico e estiver determinado." Ele se aproximou, seu olhar suavizando-se. "Sugiro que aceitemos a paternidade se confirmada, mas estabeleçamos limites claros." Maíra assentiu lentamente, os olhos marejados. "O que faríamos sem você?" Laércio sorriu gentilmente. "Você é mais forte do que pensa, Maíra. Teria encontrado um caminho mesmo sem minha ajuda." Nesse momento, Theo estendeu os braços para Laércio, um gesto que se tornara comum nos últimos meses. O empresário o pegou com crescente naturalidade, enquanto o bebê ria e tentava agarrar sua gravata. "Sabe", disse Laércio, observando o menino com ternura, "independentemente do que acontecer com Juliano, Theo tem sorte de ter você como mãe. E eu..." Ele hesitou. "Eu tenho sorte de ter vocês em minha vida."
A porta abriu-se novamente. Juliano entrou sozinho, sem o advogado, sua expressão transformada. Vamos esclarecer algumas coisas, disse ele, dirigindo-se diretamente a Maíra. Sim, vim porque soube do seu sucesso. Achei que talvez houvesse algo para mim aqui. Não esperava encontrar você protegida por... Ele gesticulou para Laércio. Alguém como ele. Isso significa... Começou Maíra cautelosa. Significa que estou disposto a fazer o teste de paternidade. Se for o pai, quero conhecer meu filho, ter algumas visitas, ser parte da vida dele de alguma forma. Ele olhou para Theo nos braços de Laércio, uma emoção indefinível em seu rosto. Mas não vou batalhar pela guarda ou criar problemas. Maíra soltou a respiração que nem percebeu estar segurando. Por quê? Juliano deu de ombros, um sorriso triste em seu rosto. Porque vi como ele olha para você, e como olha para ele. Apontou para Laércio. Não sou idiota. Reconheço uma família quando vejo uma, mesmo que não seja convencional. Com essas palavras, ele se virou e saiu, deixando Maíra e Laércio em um silêncio atordoado, com Theo ainda brincando alegremente nos braços do empresário. O teste de paternidade confirmou o que todos já sabiam. Juliano era o pai biológico de Theo. Conforme acordado, as visitas começaram gradualmente. 1 hora por semana, sempre na presença de Maíra, em um parque próximo ao apartamento. Para a surpresa de Maíra, Juliano cumpriu sua palavra. Não tentou ultrapassar os limites estabelecidos, tratava Theo com genuíno carinho e até começou a depositar regularmente uma pensão alimentícia, modesta, mas significativa, considerando seus recursos. Ele parece realmente gostar de Theo, comentou Maíra com Laércio, enquanto observavam Juliano empurrando o menino no balanço à distância. Era a 5ª visita, e a tensão inicial começava a dar lugar a uma rotina quase confortável. Crianças têm esse efeito nas pessoas, respondeu Laércio. Às vezes, transformam até os mais egoístas. Havia um tom melancólico em sua voz, que não passou despercebido. Está pensando em Eduardo? Perguntou Maíra suavemente. Laércio assentiu. Nos últimos meses, haviam conversado cada vez mais abertamente sobre o passado, sobre Eduardo, o filho que ele nunca chegou a conhecer, sobre seus arrependimentos e as escolhas que o levaram a Ribeirão das Flores. Sempre me pergunto como teria sido, admitiu ele. Que tipo de pai eu seria se tivesse ficado, se tivesse tido a chance de vê-lo crescer? Acho que seria um bom pai, respondeu Maíra, com uma sinceridade que a surpreendeu. Apesar dos seus erros passados, você tem um instinto protetor natural. E Theo claramente adora você. Como para confirmar suas palavras, o pequeno Theo agora acenava entusiasticamente da gangorra gritando Lácio, Lácio, sua versão infantil do nome de Laércio, que se tornara uma de suas primeiras palavras. Laércio sorriu acenando de volta. Ele é especial. Lembra-me tanto Cecília às vezes. Aquela determinação, teimosa, o brilho nos olhos. Um vento frio soprou anunciando a chegada do outono. Maíra ajustou o casaquinho de Theo quando ele correu de volta para eles, seguido por Juliano. Ele está cansado, disse Juliano, observando o filho bocejar. Acho que por hoje é suficiente. Maíra pegou Theo no colo, que imediatamente aconchegou-se contra seu ombro. Obrigada por trazê-lo de volta pontualmente. Juliano assentiu então, hesitante, e dirigiu-se a Laércio. Posso falar com você um minuto, em particular? Surpreso, Laércio trocou um olhar rápido com Maíra antes de concordar. Claro. Vou levá-lo para casa, disse Maíra. Está quase na hora da soneca dele. Enquanto ela se afastava com Theo, Juliano e Laércio caminharam até um banco próximo. Um silêncio desconfortável estabeleceu-se entre os dois homens que, em circunstâncias normais, jamais teriam qualquer conexão. Preciso perguntar algo, começou Juliano finalmente. Qual é exatamente sua relação com eles, com Maíra e Theo? Laércio estudou o jovem por um momento, considerando sua resposta. É complicado. Estão juntos romanticamente? Não, respondeu Laércio firmemente. Não é esse tipo de relacionamento. Mas você se importa com eles, como família. Não era uma pergunta,
E Laércio não viu razão para negar. Sim, me importo. Juliano respirou fundo. Recebi uma proposta de emprego em Porto Alegre. Melhor salário, melhores condições. Estou pensando em aceitar. A declaração pegou Laércio de surpresa. E Theo? É por isso que queria falar. Com você, continuou Juliano. Vejo como você os protege, como se preocupa com eles. Se eu for embora, você promete continuar cuidando deles? A pergunta, tão inesperada quanto sincera, deixou Laércio momentaneamente sem palavras. Não estou abandonando meu filho novamente, esclareceu Juliano rapidamente. Continuarei enviando dinheiro, visitando quando puder, mas sei reconhecer quando alguém está fazendo um trabalho melhor que eu poderia fazer. Por que está me dizendo isso? Juliano deu de ombros. Porque preciso saber que eles ficarão bem. Que Maíra terá alguém ao lado dela quando precisar. Que Theo terá uma figura paterna presente, mesmo que não seja eu. Laércio assentiu lentamente. Tem minha palavra. Enquanto eles me quiserem, por perto estarei aqui. Um entendimento silencioso formou-se entre os dois homens. Um reconhecimento mútuo de suas falhas, suas responsabilidades e seus papéis na vida de Maíra e Theo. 2 semanas depois, Laércio convidou Maíra e Theo para um passeio de fim de semana. A expansão da cafeteria estava indo tão bem que haviam inaugurado uma 3ª unidade e ambos mereciam uma pausa. Para surpresa de Maíra, o destino não era um restaurante elegante ou um resort luxuoso como ela meio que esperava, mas uma pequena chácara nos arredores da cidade. Um lugar simples com um casarão antigo renovado, cercado por árvores frondosas e um pequeno lago. De quem é este lugar? Perguntou Maíra, enquanto Theo corria entusiasmado pelo gramado, perseguindo borboletas. Meu, respondeu Laércio, observando o menino com um sorriso. Comprei há alguns anos, mas raramente venho aqui. A casa era aconchegante. Nada comparável à mansão onde Laércio morava, mas perfeitamente equipada e decorada com bom gosto, rústico. Na sala principal, uma lareira de pedra dominava a parede, com sofás confortáveis ao redor. É lindo, comentou Maíra impressionada. Parece saído de um livro de contos. Era assim que eu imaginava uma casa de família, explicou Laércio, uma nota de vulnerabilidade em sua voz normalmente controlada. Quando comprei, pensei que um dia, talvez, formaria uma família tradicional. Esposa, filhos, o pacote completo. Maíra o observou com curiosidade. Em todos os meses de convivência, Laércio raramente falava de seus sonhos pessoais, de seus desejos além dos negócios. Por que nunca aconteceu? Depois de tudo com minha mãe, quero dizer. Laércio conduziu-a até a varanda, onde podiam observar Theo brincando em segurança. Tentei uma vez. Casei-me com uma mulher da alta sociedade de São Paulo. Foi um desastre. Ele sorriu sem humor. Ela queria meu dinheiro e status. Eu queria preencher um vazio. Quando perdi tudo, ela me deixou sem olhar para trás. E depois? Quando reconstruiu sua vida aqui? Depois, acho que me fechei. Concentrei-me nos negócios, na expansão. Convenci-me que não precisava de família, que bastava o sucesso profissional. Ele fez uma pausa. Até encontrar você e Theo naquele prédio abandonado. O silêncio que se seguiu estava carregado de emoções não ditas, de possibilidades que nenhum dos dois havia considerado abertamente até então. Juliano vai se mudar para Porto Alegre, disse Maíra finalmente. Aceitou um emprego lá. Eu sei, respondeu. Laércio. Ele me contou. Maíra virou-se surpresa. E não me disse nada? Achei que ele deveria ser quem contasse. É o pai de Theo, afinal. Ela estudou o rosto de Laércio, tentando decifrar seus pensamentos. O que mais vocês conversaram? Laércio hesitou. Então decidiu pela honestidade. Ele me pediu para cuidar de vocês, para continuar sendo parte da vida de vocês. E o que você respondeu? Que enquanto vocês me quiserem por perto, estarei aqui. Os olhos de Maíra marejaram, inesperadamente. No último ano, sua vida havia se transformado completamente. De uma jovem mãe sem teto
a uma profissional respeitada com um futuro promissor. E em grande parte graças ao homem à sua frente. "Sabe o que Theo disse ontem?" perguntou ela, sua voz suave. "Estávamos vendo um livro com figuras de família, e quando apontei para a imagem do pai, ele disse, Lácio." A emoção que atravessou o rosto de Laércio foi quase dolorosa de testemunhar. Uma mistura de surpresa, alegria e uma vulnerabilidade que ele raramente permitia se demonstrar. "Não sei o que dizer", murmurou ele. "Não precisa dizer nada", respondeu Maíra, colocando gentilmente sua mão sobre a dele. "Só queria que soubesse o quanto você significa para ele, para nós dois." Nesse momento, Theo veio correndo em direção a eles, as bochechas coradas pelo exercício e pela brisa fresca. "Lácio, água!" exclamou, apontando entusiasticamente para o lago. "Sim, campeão, é um lago", respondeu Laércio, agachando-se para ficar na altura do menino. "Quer ver os patinhos que moram lá?" Theo assentiu vigorosamente, estendendo os braços para que Laércio o pegasse. Com uma naturalidade que ainda surpreendia Maíra, o empresário o ergueu nos braços e começou a caminhar em direção ao lago, apontando para os patos que nadavam tranquilamente. Maíra o seguiu a uma curta distância, observando a interação. Havia algo profundamente certo naquela cena, como se depois de tantos desvios e perdas, finalmente estivessem encontrando um caminho para cicatrizar antigas feridas e construir algo novo. A noite caiu suavemente sobre a chácara. Após um jantar simples, preparado por uma senhora local que cuidava da propriedade, Maíra colocou Theo para dormir em um quarto decorado com motivos infantis, aparentemente preparado especialmente para aquela visita. "Você pensou em tudo", comentou ela, voltando à sala onde Laércio havia acendido a lareira. "Queria que fosse especial", respondeu ele, servindo-lhe uma taça de vinho. Um lugar onde Theo pudesse correr livremente, longe da cidade. Eles sentaram-se nos sofás diante do fogo, o silêncio quebrado apenas pelo crepitar das chamas. Havia um conforto naquele momento, uma intimidade tranquila que nada tinha de romântica, mas era igualmente profunda. "Trouxe algo para mostrar a você", disse Laércio após alguns momentos, alcançando uma pasta que havia deixado sobre a mesa lateral. "Documentos que encontrei recentemente quando organizava alguns arquivos antigos." Maíra aceitou a pasta, com curiosidade. Dentro havia fotografias antigas e algumas cartas. Seu coração acelerou ao reconhecer a caligrafia de sua mãe. "Cartas de Cecília", explicou Laércio. "As poucas que guardei. E algumas fotos que nunca mostrei a você." Com mãos trêmulas, Maíra examinou o conteúdo. Eram imagens de sua mãe jovem e radiante, em momentos claramente felizes ao lado de um Laércio muito mais jovem, sem os fios grisalhos, sem as linhas de preocupação que agora marcavam seu rosto. "Ela era tão linda", murmurou Maíra, a emoção tornando sua voz rouca. "Sim, era", concordou Laércio, seu olhar perdido nas memórias. "E não apenas fisicamente. Tinha uma força interior, uma determinação que vejo em você todos os dias." Maíra passou para as cartas. Expressões de amor, planos para o futuro, esperanças para a criança que estava por vir. A última carta, no entanto, era diferente. Escrita após o nascimento e morte prematura de Eduardo, transbordava de dor e acusações. "Não preciso de seu dinheiro agora, Laércio. Precisava de você aqui, segurando minha mão enquanto enterrávamos nosso filho. Mas talvez seja melhor assim, que você nunca o tenha conhecido, nunca tenha sentido o peso dele em seus braços. Porque a dor de perdê-lo depois de conhecê-lo é quase insuportável. Não desejo isso nem para você." Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Maíra enquanto lia aquelas palavras dolorosas. Ao seu lado, Laércio permanecia em silêncio, respeitando seu momento de conexão com a mãe que perdera. "Ela nunca me contou sobre você", disse Maíra finalmente, secando as lágrimas, "nem sobre Eduardo. Cresci acreditando que meu pai era um homem chamado Antônio Santos, que havia partido antes de eu nascer." "Acho que ela queria protegê-la", respondeu Laércio, "para que não crescesse ressentida ou machucada pelo passado." Maíra assentiu lentamente,
recolocando cuidadosamente as cartas e fotos na pasta. Obrigada por compartilhar isso comigo. Significa muito. Há uma última coisa, disse Laércio, estendendo-lhe um envelope. Não é exatamente um presente, mas algo que gostaria que considerasse. Intrigada, Maíra abriu o envelope, extraindo documentos legais que, à primeira vista, pareciam incompreensíveis. São papéis de adoção, explicou Laércio, sua voz traindo nervosismo raramente demonstrado. Se você concordar e se Juliano também aceitar, gostaria de adotar Theo legalmente, ser oficialmente seu pai, não apenas uma figura presente na vida dele. Maíra ficou sem palavras, o choque evidente em seu rosto. Não precisa responder agora, acrescentou Laércio rapidamente. É uma decisão enorme que afeta todos nós. Mas quero que saiba que, para mim, Theo já é como um filho. E você? Ele hesitou. Você se tornou a família que nunca pensei que teria. Mas por quê? Perguntou Maíra, quando finalmente recuperou a voz. Por que formalizar algo que já existe na prática? Laércio considerou a pergunta cuidadosamente. Porque quero dar a ele segurança, um nome, uma herança. Porque quero ter direitos legais para protegê-lo se algo acontecer. E porque... Ele fez uma pausa buscando as palavras certas. Porque talvez seja uma forma de fechar um círculo, de transformar minha maior falha em algo de bom. Maíra estudou o homem à sua frente, o empresário poderoso que todos temiam, agora revelando uma vulnerabilidade e um desejo de conexão que poucos suspeitariam existir. Tenho que pensar, disse finalmente. Conversar com Juliano, considerar o que é melhor para Theo. Claro, respondeu Laércio, leve o tempo que precisar. O silêncio voltou a envolvê-los, mas era um silêncio diferente agora, cheio de possibilidades e de uma esperança cautelosa. Lá fora, a lua iluminava suavemente o lago, enquanto dentro da casa, duas pessoas unidas por um passado doloroso contemplavam a possibilidade de um futuro compartilhado. Naquela noite, deitada na cama confortável do quarto de hóspedes, Maíra pensou em como a vida dava voltas inesperadas. Um ano atrás, estava abrigada num prédio abandonado com seu bebê, sem perspectivas e sem esperança. Agora, tinha uma carreira, um lar e uma rede de apoio que jamais imaginara possível. E no centro de tudo estava Laércio, o homem que abandonou sua mãe décadas atrás, mas que agora oferecia a seu filho o que ele mesmo nunca pôde dar a Eduardo, um pai presente, um nome, uma família. A ironia não lhe escapava, nem a beleza, agridoce da redenção que se desenhava diante deles. Um mês se passou desde a visita à chácara. O outono avançava, transformando as árvores de Ribeirão das Flores em explosões de vermelho e dourado. A vida seguia seu curso. A rede de cafeterias continuava a se expandir, com uma quarta unidade prevista para o próximo trimestre. Theo, cada vez mais falante, encantava a todos com sua personalidade vivaz. A proposta de adoção de Laércio permanecia sem resposta definitiva. Maíra havia conversado com Juliano, que, surpreendentemente, não se opôs à ideia. Não serei o pai que ele merece, admitiu Juliano durante sua última visita, antes de se mudar para Porto Alegre. Se Laércio pode dar a ele o que eu não posso, quem sou eu para impedir? Ainda assim, Maíra hesitava. Não porque duvidasse das intenções de Laércio, mas porque a formalização daquela relação representava um passo definitivo, irrevogável, uma redefinição completa do que constituía sua família. Numa quinta-feira particularmente agitada, enquanto supervisionava o treinamento de novos funcionários para a próxima filial, Maíra recebeu uma ligação inesperada. Era do Hospital Municipal. Senhora Santos, temos um paciente, Laércio Vasconcelos, que deu entrada há 1 hora. A senhora está listada como contato de emergência. O mundo pareceu congelar ao redor de Maíra. O que aconteceu? Ele está bem? Aparentemente, sofreu um colapso durante uma reunião. Está estável, mas os médicos estão realizando exames. Ele pediu especificamente por você. Com o coração acelerado,
Maíra organizou rapidamente quem assumiria suas responsabilidades. Pediu a Sônia que buscasse Theo na creche e correu para o hospital. Encontrou Laércio em um quarto privativo, conectado a monitores cardíacos. Parecia menor e mais vulnerável na cama do hospital, sem o terno impecável que funcionava como uma espécie de armadura no dia a dia. Não precisava vir correndo, disse ele com um sorriso fraco ao vê-la entrar. Estou bem, apenas um susto. O que aconteceu? Perguntou Maíra, sentando-se na cadeira ao lado da cama, o alívio visível em seu rosto ao constatar que ele realmente parecia estável. Aparentemente tenho ignorado alguns sinais há algum tempo, admitiu Laércio. Dores no peito que atribuí ao estresse, falta de ar que culpei a idade. Hoje, no meio de uma reunião com fornecedores, simplesmente desmaiei. É sério? A preocupação era evidente em sua voz. Os médicos suspeitam de uma condição cardíaca. Estão fazendo exames para confirmar. Ele fez um gesto de descaso com a mão livre da intravenosa. Provavelmente, nada que uma mudança de hábitos e alguns medicamentos não resolvam. Mas havia algo em seus olhos, uma sombra de preocupação que ele tentava esconder, que fez Maíra duvidar da casualidade com que tratava a situação. Por que me colocou como contato de emergência? Você tem um time inteiro de assistentes, advogados. Laércio a observou por um longo momento antes de responder. Porque se algo realmente sério acontecesse comigo, queria que fosse você quem soubesse primeiro. Você e Theo são o mais próximo que tenho de uma família real. A sinceridade daquela declaração atingiu Maíra como uma onda. Percebeu, não pela primeira vez, como a relação entre eles havia se transformado profundamente ao longo do último ano, de estranhos unidos por um encontro casual a pessoas que dependiam emocionalmente uma da outra. O médico disse: quanto tempo você ficará aqui? Querem me manter em observação por 24 horas, fazer alguns exames mais detalhados amanhã. Ele franziu o senho, claramente desconfortável com a situação. Tenho reuniões importantes agendadas. Que podem esperar, interrompeu Maíra firmemente. Sua saúde vem primeiro. Laércio sorriu, uma expressão genuinamente afetuosa. Está soando como uma esposa preocupada. Estou soando como alguém que se importa com você, corrigiu ela, sentindo o rosto esquentar levemente. Além disso, Theo ficaria arrasado se algo acontecesse com seu Lácio. A menção ao menino trouxe um brilho especial aos olhos de Laércio. Como ele está? Crescendo rápido demais. Ontem me perguntou por que o céu é azul, e não fiquei satisfeito com minha explicação simplificada. Acho que temos um cientista em formação. Eles conversaram por mais uma hora, sobre Theo, sobre o trabalho, sobre planos para a expansão da rede de cafeterias. Uma conversa normal que servia como distração bem-vinda da realidade hospitalar. Quando uma enfermeira entrou para verificar os sinais vitais de Laércio, Maíra percebeu que era hora de partir. Voltarei amanhã, prometeu levantando-se. Preciso buscar Theo e explicar por que você não virá jantar conosco hoje, como havíamos combinado. Diga a ele que ganhei uma pulseirinha legal, brincou Laércio, erguendo o pulso com a identificação hospitalar. Maíra sorriu, mas quando se virou para sair, Laércio segurou sua mão. Maíra? Sua voz estava diferente, mais grave. Se os resultados não forem bons, se for algo mais sério, não pense assim, interrompeu ela. Vai ficar tudo bem. Mesmo assim, insistiu ele. Quero que saiba que já providenciei tudo. Você e Theo estão protegidos, independentemente do que aconteça comigo. Laércio. Não, preciso dizer isso. Seu aperto em sua mão intensificou-se. Há um testamento. Documentos no cofre do meu escritório. Ricardo sabe de tudo. Tem instruções claras. Mesmo sem a adoção formal, Theo está incluído como beneficiário. E você nunca mais terá que se preocupar com estabilidade financeira. Maíra sentiu lágrimas se formando. Não quero seu dinheiro. Quero que você fique bem, que continue sendo parte das nossas vidas. E eu planeio fazer exatamente isso, sorriu ele, soltando sua mão. Por muitos anos ainda. Mas homens como eu, que passaram a vida ignorando a própria saúde em nome do trabalho, precisam ser realistas. Aquela noite foi inquieta para Maíra.
Depois de colocar Theo para dormir, com a promessa de que veria um Lácio em breve, ela sentou-se na varanda do apartamento, contemplando as luzes da cidade. Percebeu com clareza cristalina que a ideia de perder Laércio era insuportável, não apenas pelo apoio prático que ele representava, mas por algo muito mais profundo. O vínculo único que haviam construído, a família não convencional que haviam formado. Na manhã seguinte, após deixar Theo com Sônia, Maíra dirigiu-se diretamente ao hospital. Encontrou o quarto de Laércio vazio, o que provocou alguns momentos de pânico até descobrir que ele havia sido levado para realizar exames. Enquanto esperava, notou uma pasta sobre a mesa lateral. Documentos de trabalho que, presumivelmente, algum assistente havia trazido contra ordens médicas. Típico de Laércio, pensou com um sorriso resignado, incapaz de desconectar-se completamente dos negócios mesmo em um leito de hospital. Sem intenção de bisbilhotar, apenas organizando os papéis espalhados, seu olhar captou um nome familiar em um dos documentos. Propriedade Fazenda São Francisco, transferência para Teodoro Santos. Intrigada, examinou o documento mais atentamente. Era uma escritura de transferência da chácara que haviam visitado, colocando-a em nome de Theo, com Maíra como administradora até sua maioridade. A data era de 3 semanas atrás, logo após a visita deles ao local. Não deveria estar vasculhando meus papéis, disse uma voz divertida da porta. Maíra virou-se constrangida para encontrar Laércio em uma cadeira de rodas, empurrado por um enfermeiro. Parecia mais descansado que no dia anterior, com cor nas faces. Desculpe, estava apenas organizando. Ela hesitou. Você transferiu a chácara para Theo. O enfermeiro ajudou Laércio a voltar para a cama, verificou brevemente os equipamentos e saiu, deixando-os a sós. Sim, respondeu Laércio simplesmente, depois que a porta se fechou. Aquele lugar sempre foi especial para mim. Um refúgio. Pensei que Theo deveria tê-lo, independentemente do que aconteça com a adoção formal. Maíra sentou-se, absorvendo a informação. Por que não me contou? Ia contar. Estava esperando o momento certo. Ele fez uma pausa, ajustando-se na cama. Além disso, não é exatamente um presente para ele agora. É algo para o futuro, para quando for mais velho. E os exames? Perguntou Maíra, mudando deliberadamente de assunto. Alguma notícia? Laércio suspirou. Algumas boas, outras nem tanto. Não é tão simples quanto esperávamos. Tenho uma condição cardíaca que exigirá medicação contínua e possivelmente uma cirurgia no futuro. O coração de Maíra apertou-se. É grave? Controlável, respondeu ele com otimismo cauteloso. Mas exigirá mudanças. Menos estresse, horários mais regulares, alimentação controlada. O médico sugeriu que eu considere reduzir minhas responsabilidades nos negócios. E você vai considerar? Perguntou ela, conhecendo bem a dedicação quase obsessiva de Laércio ao trabalho. Um sorriso enigmático surgiu em seu rosto. Na verdade, tenho pensado nisso há algum tempo. Não em me aposentar completamente, mas em delegar mais, talvez, me concentrar em aspectos específicos da empresa. Sério, desde quando? Desde que um certo garotinho de olhos verdes começou a chamar meu nome e ficar decepcionado quando não posso jogar bola porque tenho reuniões até tarde. Maíra sorriu emocionada com a admissão. Antes que pudesse responder, a porta abriu-se novamente. Era o médico, um homem de meia-idade com expressão séria. Senhor Vasconcelos, temos os resultados dos exames cardíacos. Gostaria de discuti-los. Já em privado ou... Maíra pode ficar, respondeu Laércio prontamente. Não tenho segredos com ela. O médico assentiu, consultando a prancheta em suas mãos. Bem, como suspeitávamos, você tem uma miocardiopatia hipertrófica, um espessamento do músculo cardíaco que dificulta o bombeamento de sangue. É uma condição genética, provavelmente presente desde o nascimento, mas que se manifesta mais intensamente com a idade e estresse. Qual é o tratamento? Perguntou Maíra, sua mão instintivamente buscando a de Laércio.
medicamentos para controlar os sintomas e reduzir o risco de complicações, monitoramento regular, mudanças significativas no estilo de vida. O médico encarou Laércio diretamente. E sim, Sr. Vasconcelos, isso significa redução drástica de estresse e carga de trabalho. Sua condição não é imediatamente ameaçadora à vida, se bem administrada, mas ignorá-la pode levar a complicações graves. Laércio absorveu a informação com calma aparente, fazendo perguntas práticas sobre medicamentos, restrições e prognósticos a longo prazo. Quando o médico saiu, prometendo retornar mais tarde com o plano detalhado de tratamento, um silêncio pensativo instalou-se no quarto. Bem, disse Laércio finalmente, parece que o universo está me forçando a desacelerar, queira eu ou não. Você vai ficar bem, afirmou Maíra, apertando sua mão. Só precisa ser mais cuidadoso, fazer alguns ajustes. Ajuste, repetiu ele com um meio sorriso. Uma palavra tão simples para mudanças tão profundas. Maíra o estudou, notando pela primeira vez as linhas de cansaço em seu rosto, os sinais de uma vida dedicada quase exclusivamente ao trabalho. Árduo. Talvez sejam mudanças necessárias, sugeriu gentilmente. Talvez seja hora de viver de outras formas, por outras razões. Laércio a encarou, uma emoção indefinível em seus olhos. Você sempre teve esse dom, sabia, de enxergar oportunidades onde outros veem apenas obstáculos. Aprendi com a necessidade, respondeu ela simplesmente. E talvez seja exatamente o que você precisa agora, aprender a valorizar o que realmente importa. Como Theo, como você. As palavras saíram antes que pudesse contê-las, carregadas de significado. Como família, respondeu Maíra sem hesitação. Como a família que construímos de forma inesperada e não convencional, mas ainda assim real. Algo mudou na expressão de Laércio, uma espécie de resolução, de certeza. Traga os papéis da adoção amanhã, disse ele. Se você ainda estiver de acordo, quero assiná-los o quanto antes. Tem certeza? Com tudo o que está acontecendo? Agora, justamente por tudo o que está acontecendo, interrompeu ele suavemente. Esta condição cardíaca é um lembrete de que o tempo é precioso, Maíra, e que algumas decisões não devem ser adiadas. 2 semanas depois, Laércio foi liberado do hospital com um regime rigoroso de medicamentos e restrições. Seguindo ordens médicas, reduziu drasticamente suas horas de trabalho, delegando responsabilidades para uma equipe de confiança. Para surpresa de muitos funcionários, começou a passar mais tempo na cafeteria original, não supervisionando ou controlando, mas simplesmente apreciando o ambiente, conversando com clientes, observando Maíra em seu elemento. Numa tarde particularmente agradável, enquanto tomavam café juntos após o expediente, com Theo brincando contente sob a mesa, Maíra entregou-lhe um envelope. O que é isso? Perguntou Laércio, intrigado. Abra, respondeu ela simplesmente. Dentro havia documentos legais carimbados e uma carta oficial do juizado. Quando compreendeu do que se tratava, Laércio ergueu os olhos emocionado. A adoção foi aprovada, disse Maíra, um sorriso radiante em seu rosto. Oficialmente, você agora é pai de Teodoro Santos Vasconcelos. Laércio olhou para o pequeno Theo, que naquele momento ergueu os olhos como se sentisse o peso do momento. O menino sorriu, mostrando seus dentinhos, e estendeu os braços. Lácio o colo, com lágrimas mal contidas. Laércio o pegou nos braços, abraçando-o com o cuidado e carinho de quem segura seu bem mais precioso. Obrigado, murmurou para Maíra, sua voz embargada pela emoção. Por me dar essa segunda chance. Por permitir que eu seja parte da vida dele. Obrigada por nos encontrar naquela noite de tempestade, respondeu ela, seus olhos verdes brilhando com lágrimas próprias. Por vezes me pergunto se foi realmente coincidência, ou se talvez Cecília, de alguma forma, tenha guiado nossos caminhos para se cruzarem. Laércio sorriu contemplando essa possibilidade. Gosto de pensar que sim, que ela e talvez Eduardo também estejam observando, satisfeitos por termos finalmente encontrado um ao outro. Theo, alheio à profundidade do momento, segurou o rosto
de Laércio entre suas mãozinhas rechonchudas. Pai? Perguntou, testando a nova palavra que Maíra havia começado a ensinar. Sim, respondeu Laércio, sua voz apenas um sussurro. Pai. Maíra observou a cena, seu coração transbordando de emoções contraditórias. Alegria pelo presente, uma doce melancolia pelo passado, esperança pelo futuro. Como poderia imaginar, naquela noite desesperada no prédio abandonado, que o homem que os encontrara se tornaria não apenas seu salvador, mas uma parte tão fundamental de suas vidas? A vida era mesmo extraordinária em suas voltas e reviravoltas. O abandono que Cecília sofreu décadas atrás transformou-se, através das mãos do destino, em um reencontro que trouxera redenção e cura para todos. Na pequena cidade de Ribeirão das Flores, 3 pessoas improváveis haviam se tornado uma família. Não pelos laços convencionais de sangue ou casamento, mas por algo igualmente poderoso: escolha, perdão e amor incondicional. O caminho à frente não seria sempre fácil. Haveria desafios: a saúde de Laércio, o crescimento de Theo, as eventuais visitas de Juliano, os olhares e comentários da pequena cidade. Mas enfrentariam tudo juntos, como a família que haviam se tornado. Para casa? Perguntou Laércio, ajustando Theo confortavelmente em seus braços. Maíra sorriu, levantando-se. Para casa. E saíram juntos da cafeteria sob o olhar curioso dos últimos clientes. O poderoso empresário, a jovem gerente e o pequeno menino de olhos verdes, uma família construída não nas convenções, mas no que realmente importava: amor, respeito e a coragem de dar uma segunda chance. Suas interações são muito importantes. Quanto mais você comenta e compartilha, mais conseguimos trazer histórias que tocam o coração. Escreva seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.